Olá, alunos do 8º ano. Aqui é Leonardo Montes, professor de História, trazendo mais um vídeo para vocês, explicando dessa vez as questões da semana 4, encerrando a apostila, e essa semana começa na página 70. Nossa unidade temática, os processos de independência nas Américas e o processo de independência do Brasil. Muito bem, vocês vão perceber nessa aula que não foram um ou dois fatores que levaram o Brasil a se tornar independente, mas uma série de fatores que estavam se desenvolvendo ao longo de bastante tempo, até que em 1922, no dia 7 de setembro, Dom Pedro I, então, declara a separação do Brasil de Portugal. E isso gerou uma série de consequências que, não há a menor dúvida, nos afetam até hoje, afetaram igualmente Portugal. Então, o que esse texto aqui está trazendo para vocês é um resumo, digamos assim, da efervescência política que existia nesse período aqui no Brasil. Então, vocês devem ler esse texto, é um resuminho curtinho, meia página, e aqui começam as atividades. Então, vamos lá. Sobre o processo de independência do Brasil, responda: quais foram as maiores exigências do movimento revolucionário liberal ocorrido em Lisboa em 1820 em relação ao príncipe regente e ao Brasil? Vamos entender. O que acontece? A família real portuguesa vem para o Brasil, transfere a sede do seu poder de Portugal para o Brasil e aqui chegando se instalam no Rio de Janeiro e começam uma série de reformas para que eles pudessem ter acesso às mesmas coisas que eles tinham em Portugal. Então eles resolveram romper com o comércio exclusivo com Portugal, dando a possibilidade do Brasil comercializar com outros países, desenvolveram os portos, criaram estradas, instituições, teatro, enfim, a gente já estudou isso, né? Então, a coroa portuguesa no Brasil, ela moderniza todo o Estado brasileiro e dá início a uma nova fase de desenvolvimento. Muito bem, mas por que eles vieram para cá? Eles estavam fugindo porque, então, Napoleão ameaçou invadir Portugal. Então, eles vieram para o Brasil. Só que, com o passar do tempo, Napoleão perdeu a sua força e já não se tornava mais uma ameaça. Então, os portugueses começaram a exigir o retorno da coroa para Portugal. E, entre muitas e muitas reclamações, eles não estavam satisfeitos com o fim do pacto colonial. Isto é, durante muito tempo, o Brasil só podia comercializar com Portugal. Então, isso fez muita gente rica em Portugal, principalmente por vender produtos acima do preço praticado no mercado. A partir do momento em que a coroa vem para o Brasil e rompe isso, abrindo os portos para as nações amigas, então muitos comerciantes portugueses foram perdendo gradativamente, né, as suas fontes de renda, digamos assim. Então, ao longo dos anos, isso causou muita insatisfação. E surgiu esse movimento revolucionário liberal que estava pedindo para que o príncipe, então Dom Pedro I, voltasse a Portugal, entre outras exigências. É isso que vocês devem pesquisar e dizer quais eram essas exigências. Bom, vamos para B. Quem passou a representar a corte portuguesa no Brasil após a volta de Dom João a Portugal? E qual era seu relacionamento com o monarca? Então vamos lá, o que acontece? Quando começa esse clamor do retorno da coroa para Portugal, Dom João, que era então o rei, deixa o seu filho, que é o Pedro I, no Brasil, né? Ele não ia deixar o Brasil leve e solto, né? Ele deixa ali um representante seu, né, que era seu filho, e volta para Portugal para resolver as coisas. Mas a partir do momento em que o pai se afasta do Brasil e retorna para Portugal, algumas pessoas procuram influenciar esse príncipe, então, porque ele seria o próximo governante. Então, quem eram essas pessoas? Quais eram os seus interesses? Por que é que elas estavam fazendo isso? O texto fala brevemente, mas fazendo uma pesquisa sobre isso, vocês vão conseguir resolver com tranquilidade. Vamos para C. Quais eram os principais grupos políticos da sociedade fluminense em 1822
e quais eram seus interesses em relação ao processo de independência. Então, isso aqui o texto está explicando, eram 3 grupos políticos que tinham visões diferentes, interesses diferentes, então não tem segredo, é só vocês lerem o texto e vocês já matam. Agora vamos para 2. Observe a imagem abaixo, leia o pequeno enunciado e responda. Então, aqui está o quadro, um quadro muito famoso chamado Quadro Independência ou Morte, de 1888, pelo pintor Pedro Américo. Então, detalhe, o quadro é de 1888, a independência do Brasil aconteceu em 1822. Então, essa imagem ela foi produzida muitos anos depois da independência do Brasil, ok? Guarda isso. Vamos lá aqui. De acordo com os historiadores Felice Fattarelli Fazzolari e Dr. Marcos Costa, autores da obra A História do Brasil para quem tem pressa, o famoso grito do Ipiranga não tão glamuroso como a história oficial foi retratada. Dom Pedro estaria montado numa mula, pois estava voltando de viagem e este animal seria mais resistente. Então, olha só, aqui ele está num cavalo, então não seria um cavalo, seria uma mula. O grito teria acontecido numa colina e não às margens de um riacho, como está aqui. Provavelmente o regente estaria com disenteria por ingerir comida estragada, né? Isso é meio constrangedor. Por estar em viagem, Dom Pedro estaria vestindo roupas comuns e não uniformes de gala, né? Óbvio, ninguém ia atravessar o Brasil vestindo roupa de guerra, roupa de gala, né? Imagina igual o calor que está nessa semana aqui em Uberaba e Dom Pedro I usando essas roupas pesadas. Não daria certo, né? A comitiva de nobres e militares que o acompanhavam deveriam representar no máximo 14 pessoas. Eram poucas, né? Então não tinha esse tanto de gente. Então vamos lá para as perguntas. Diante do exposto acima e comparando com o quadro de Pedro Américo de 1888, quais são os contrastes entre a fala dos historiadores e a pintura? Então, olha que interessante. Aqui existem alguns fatos históricos e aqui está uma representação artística. Então a pergunta é, quais são os contrastes, ou seja, quais são as diferenças entre o que realmente aconteceu e o que foi pintado? Interessante, reflitam. Vamos para B. Na sua opinião, por que o autor pintaria uma imagem tão fora da realidade da época para eternizar o grito do Ipiranga? Olha que interessante, né? Vejam bem, vocês já pararam para analisar o nome das ruas? Vocês já perceberam quantas ruas existem, por exemplo, aqui na cidade, que tem nome de antigos militares, antigos presidentes, que tem como nome uma data simbólica? Então, o que acontece? Em toda a história da humanidade a gente vê isso, né? Quando você tem um grupo vitorioso politicamente, economicamente, militarmente, ele procura acentuar características da sua vitória, da sua força, em representações simbólicas, seja através de pinturas, nomes de ruas, estátuas. Isso é uma forma de lembrar a sociedade da força daquelas pessoas. Então percebam que o quadro histórico ele não é muito glamuroso, né? Então Dom Pedro estava viajando, aí ele estava perto de um rio, provavelmente para beber água, estava com dor de barriga, quando então ele recebe uma carta, e nessa carta há um chamado de Portugal para que ele retorne ao seu país, e então ele resolve ficar e ali declara a independência do Brasil. Então não foi um quadro muito glorioso, né? Não teve esse tanto de gente, cavalo e gente com espada na mão. Isso é uma representação simbólica. Agora a questão é por que o autor fez isso? Então reflitam, pensem e são só essas perguntas dessa semana que a gente encerra o PET 4. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, me chamem, estou aqui para ajudá-los. Um abraço.